E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e hoje tá para vocês um novo projeto no canal baseado em vídeos antigos, PCs montados com peças, a maioria delas sendo do AliExpress e algumas, é claro, do Brasil. No caso aqui eu vou começar com o Intel na base de R$ 2.500. Saca só! A maioria das caixas dos componentes estão aqui e temos aqui uma máquina montada para rodar jogos no alto em Full HD. E o que temos aqui? Primeiramente, placa-mãe. É uma Huananzi H610. Essa placa-mãe custa no AliExpress hoje cerca de R$ 370, R$ 350 reais. É claro, sem contar possíveis impostos. É uma placa-mãe bem competente, que tem 2 slots de RAM, mas geralmente é o suficiente, tá? Às vezes com 4 você acha que vai usar os 4, mas só vai continuar usando os 2 mesmo. Tem 2 slots M2, sendo um NVMe e o outro slot NGFF, um slot SATA. É uma placa-mãe bem competente, bem bacana para esse i3 12100 ou também um i5 12400, 13400. Como eu falei para vocês, né, já acabei de falar, o processador é um i3 12100. Essa caixinha é do Brasil, mas no caso vocês podem encontrar esse processador lá no AliExpress por cerca de R$ 470, R$ 450 reais. É um processador bem competente, de uma geração mais nova e mesmo sendo de 4 núcleos e 8 threads, ele faz muito bem o serviço dele e rivaliza com processadores 6/12 como o Ryzen 5 5500. Bem bacana. Já o Air Cooler está aqui, é um AG300 da Deepcool, Gamax AG300, tem vídeo recente dele no canal. Coloquei o Air Cooler porque quando você compra no AliExpress, raramente vem com essa caixinha, tá? É um Air Cooler bem bacana, pequeno e vai dar certo para esse processador aqui e para vários outros, tá? Mesmo que seja aparentemente pequeno, ele é bem competente também. Memórias, temos aqui as memórias, essas aqui que eu escolhi são memórias Asgard T3, que você encontra em promoções no AliExpress, 2 pentes de 8 GB por cerca de R$ 200 reais, mais ou menos isso, em promoções, claro. A memória é 3600, mas lembrando que essa configuração aqui só vai aceitar até 3200. Se você colocar 3600, a própria BIOS depois vai configurar para 3200. Então tá tranquilo aí, tá? A placa de vídeo, essa aqui é diferentona, tá? Já tem no canal também essa placa, bem bacana, mas você raramente vai encontrar essa versão, só que você vai encontrar uma placa de vídeo parecida com essa na casa de 700 a 800 reais. Qual é essa placa? Um RX 5i 600 XT AMD geração 5000. Quando você compra no AliExpress, essa placa provavelmente será uma placa oriunda de mineração, mas se ela estiver bem conservada, de uma loja mais segura, eu não vejo muitos problemas, até porque para você encontrar algo com esse desempenho no Brasil não é tão fácil assim. Então, ao meu ver, é uma placa bem bacana, a depender de como que vem a conservação. O SSD, temos aqui o nosso amiguinho, também Asgard, um AN3, só que esse aqui é o Black. Eu escolhi um modelo de 1 TB, mas aí vai contigo mesmo. Esses valores variam entre 200 a 280 reais hoje em dia, depende também do modelo. Eu ainda não fiz o vídeo dele, mas está saindo já o vídeo mostrando o SSD antes de mais nada. É bem bacana essa marca, tá? É claro que tem algumas com melhores componentes e outros com componentes inferiores. Essa aqui é uma mediana. Em relação à fonte, isso aqui é no Brasil, né? A fonte é uma Cooler Master NWE 550. Essa fonte vai mais do que servir para essa configuração, até para uma placa mais forte do que ela. Eu não tenho nenhuma outra fonte que poderia usar como exemplo, mas se você, por exemplo, achar XPG Pylon 450, não vai ter problema. Se você achar Corsair CX 450, não vai ter problema, tá? Desde que seja uma fonte de ótima qualidade, poderia ser uma fonte de 450. No caso de uma fonte mais baratinha, com componentes um pouco inferiores, é mais fácil pegar uma de 550 mesmo, por exemplo, tá? E o gabinete, esse gabinete aqui é um gabinete da Superframe Storm, eu acho que nem tá mais à venda, tá? Mas tá aí para vocês darem uma olhadinha, ele vinha com os fãs na época. Esses fãs aqui são ARGB, aquele que tem 3 pinos, então essa placa-mãe aqui não tem essa entrada ARGB. Você vai precisar de uma controladora para certas placas-mãe, tá? E essa aqui é uma controladora que eu coloquei da Aigo, e você pode mudar a cor ali da fan se você quiser, né? Então, é uma controladora bem competente, não é muito cara não, tá certo, gente? Tá aí, é o PC. Agora, não basta só falar, né? Falei que o i3 é competente, mas também tem que mostrar. Afinal, é 4/8, o pessoal fica muito ali cismado, mas temos que lembrar que é um 4/8 de respeito, tá? Então, eu vou deixar para vocês alguns testes em jogos competitivos, testes em jogos de campanha mais pesados e tal, que eu acho que vocês vão gostar. Jogos competitivos leves, tipo CSGO, tipo Valorant ou algo do tipo,
vai ficar muito bacana na casa de 320 FPS aqui no CSGO, coloquei no Full HD no baixo. Para você conseguir uma taxa mais alta ainda, aí seria caso de um Ryzen 5 5600. Nesse jogo aqui, a AMD manda melhor, tá? Então é bom que você dá uma olhadinha em Ryzen, não em Intel. Mas assim, tá bem fluida a performance e acredito que se você reclamar que não está conseguindo matar, é culpa sua mesmo, que você não deve ser muito bom. Próximo jogo, COD Warzone 2, coloquei no gráfico básico em Full HD e ficou bem tranquilo também na casa de 110 FPS. Vocês vão ver que a placa de vídeo vai ficar com 93% de uso, o processador na temperatura de 55 graus, tá bem tranquilo agora, depois eu explico sobre isso, tá? No geral, uma bela performance. E aqui eu falei de processadores da AMD para jogos como CSGO. Já no caso do Warzone, placa de vídeo da AMD se sai melhor do que placa de vídeo da NVIDIA. Por exemplo, a NVIDIA que bate de frente com essa é a RTX 2060. Se vocês colocarem as duas no Warzone, vocês vão ver que a 5600 XT faz uma taxa bem mais alta nesses jogos, tanto o Warzone 1 quanto o Warzone 2. Testei também jogos pesados, como por exemplo o Spider-Man no alto, em Full HD, não é muito alto, tá? E fez uma taxa de FPS de cerca de 78 FPS, algumas quedinhas para menos de 60, às vezes vai ficar uns 50, no geral vai ficar bem legal, bem fluido, e podem ver que o processador mesmo sendo 4/8, no jogo que pede mais de processador, ainda assim fica bem legal. O último jogo que eu testei foi o Hogwarts Legacy. Esse é um jogo um tanto bugado, ainda assim eu consegui uma taxa de 60 FPS, o jogo ali no alto em Full HD. Então ficou bem bacana, alguns stutterings e percebi também delay de render. Não sei se é em relação ao driver mais novo da placa de vídeo ou algo desse tipo, talvez processador, não sei, mas teve uns delays de render, foram diminuindo ao passar do tempo, mas eu tenho que mencionar para vocês. Mas no geral ficou bem tranquilo a performance, mesmo aqui nessa cidade que é mais pesada. Então tem para vocês a performance em jogos. Para mais performance tem na minha live lá. Por exemplo, eu também testei o Resident Evil 4 na live, mas teve uma parte da demo que eu não achei tão legal assim, ficou 30 FPS, não sei porquê. Talvez só esperando o jogo sair mesmo para a gente saber com certeza como será o desempenho. Agora, talvez você tenha visto ontem minha live testando esse PCzão aqui, se não viu, deixe também na descrição. Estava ali um PC secundário que eu tenho aqui, então não houve diferença de performance, estava na companhia do meu amiguinho Pikachu, só que quem viu a live viu que a temperatura estava um tanto estranha, tá? E às vezes a gente começa a achar que, é culpa da placa-mãe, é culpa do processador, é culpa de não sei quem, mas na verdade a culpa era de quem? Olha só a culpa de quem? Aqui é minha, tá? A culpa é minha, na verdade foi ali um vacilo que eu dei na hora da instalação, não ficou bem instalado o Air Cooler, então a temperatura que vocês viram no teste de ontem podem desconsiderar, vai ficar muito tranquilo com a G300 da Deepcool, esse processador aqui, mesmo com aquele probleminha da Intel. Você não sabe? Vamos ver aqui. Olha só, esse produto meio estranho aqui da Thermalright que você encontra no AliExpress hoje por cerca de R$40, ele foi produzido, foi inventado ali para placas-mãe LGA 1700, que nem essa aqui, Ronanzi, que nem outras também, tá? Após o lançamento da 12ª geração, foi constatado que existe um pequeno abaulamento por conta da placa-mãe, e aí você substituiria aquela basezinha daquela placa ali por essa aqui, tá? Mas isso serve mais para processadores ali mais parrudos, mais pomposos, né? Não é o caso do i3 12100F. Então assim, eu considerei até que poderia melhorar a temperatura, mas na verdade a culpa era minha mesmo, tá? Podem ficar tranquilos, não precisa exatamente comprar isso, a não ser que você compre um processador bem mais caro, porque o AG300 vai dar muito conta aí da tua configuração, como que vocês viram nos jogos, né? Agora eu coloquei outros testes e a temperatura foi bem mais tranquila. Então a culpa foi de quem? Foi a culpa minha. Deixando as minhas cagadas de lado, vocês já viram ali em relação às peças, o desempenho médio em jogos. Também tem a live para vocês verem mais coisas. Agora, por que esse vídeo tão longo assim? Porque também tem a montagem desse PC. Eu vou deixar para vocês a montagem de todas as peças ali e também vai acontecer isso nos outros vídeos, tanto para Ryzen quanto para Xeon. Eu vou fazer vídeos parecidos na base de R$2.500 e talvez outras configurações um pouquinho mais baratas e um pouquinho mais caras, ou um muitão mais caras. Então vamos conferir aí. Aqui estão as peças do PC e vamos trabalhar primeiramente com a placa-mãe, com memória e essas outras pecinhas menores para você montar logo. Primeiramente, para tirar o soquete da Intel, basta você jogar para o lado aquela travinha ali, depois puxar para cima, depois você vai apenas colocar o processador, lembrando que o processador é com a setinha para baixo, hein? Esse aqui é assim, no caso de Xeon é com a setinha para cima. Tome cuidado também ao colocar, não deixe ele muito de canto, né? Tente colocar em um ângulo de 90 graus esse processador aí, porque tem gente que é muito bruto e acaba até
quebrando um pininho da placa-mãe nesse processo. Em todo caso, depois de colocar, você só precisa voltar ali com a travinha, né? Coloca para baixo, coloca um pouquinho para o lado e pronto, travou, não tem muito mistério. Pasta térmica, eu usei aqui uma GD007, comprada via AliExpress também, pasta térmica básica. Eu faço o método reboco mesmo, tá? Mas aí você pode fazer o método que você achar mais interessante. Pasta térmica é ruim faltando, mas colocando um pouco mais não tem problema não, que vai para os lados mesmo, tá? Depois disso ainda coloco um pouquinho do que sobrou ali no meu CPU Cooler, afinal se sobrou vai para ele mesmo. Aí vocês vão colocar a base do CPU Cooler, essa base aqui é bem tranquila de você colocar, é bem comum em placas Intel. Você só vai travando ali, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Uma travinha, depois outra, são 4 travas e pronto, tá feito. Já em relação ao Air Cooler, ele tem aquelas alcinhas laterais. Como eu falo para vocês, recomendo que vocês comecem com a alcinha menor, tá? Coloquem primeiro a alcinha menor, depois de colocar a alcinha menor, aí que vocês vão ajustar com a alcinha maior, onde tem uma melhor pegada, senão é bem capaz que você não consiga com tanta facilidade que eu fiz aí. Esse Air Cooler é um pouquinho mais complicado de instalar em Ryzen porque fica um pouco mais apertado. Depois disso tem as memórias, só colocar mesmo, é claro que tem uma posição certa para elas, você tem que olhar ali no chanfros dela. Não consegui mostrar para vocês direito aí, deveria ter instalado a memória primeiro para ficar mais bonitinho, né? Mas enfim. Depois nós vamos instalar o SSD NVMe, no caso o NVMe é o slot de cima. Aí vocês vão tirar o parafuso, depois colocar o NVMe e parafusar novamente, tá aí, tá feito. Só falta depois vocês colocarem ali a fan do CPU Cooler, né? Fica naquele cantinho ali. Do outro canto da alimentação vai ser uma sysfan. E agora parte para o nosso amiguinho gabinete. Vou colocar a fonte, mas lembrando que a fonte desse tipo de gabinete é com a ventoinha para baixo. Não se esqueça disso, tá? Só coloca ela ali mesmo, depois basta você dar uma parafusada. São 4 parafusos que eu coloco. E aí vocês vão fazendo seu cable management já. Depende de quantas coisas vocês querem colocar. Depois vocês vão passando um pouquinho dessas coisas para frente, por exemplo, já o cabo da placa-mãe, passa para frente também o cabo do processador ou da placa de vídeo. E aí vocês vão instalar o quê? Vão instalar o nosso amigo espelho, né? A gente chama esse bichinho de espelho. Toma cuidado para não furar sua mão, porque tem esse costume, tá? Às vezes você sai com um machucadinho com esse espelho aqui, então toma cuidado. Depois disso, basta vocês agora passarem mais cabos para frente, para trás e instalar a placa-mãe, né? Eu coloco aqui os parafusos que vem no próprio gabinete, tá? Todos esses parafusos para a placa-mãe, para a fonte, vem no gabinete e só vai parafusando mesmo. É uma coisa bem comum, não preciso falar muito sobre isso. Feito isso, vocês vão colocar os cabos, tanto de alimentação da placa-mãe, 24 pinos, quanto alimentação do processador, de 8 pinos. Isso também é tranquilo, mas você pode fazer antes de parafusar também, caso sua mão seja muito grande ou o gabinete seja muito pequeno. Depois disso vocês vão fazer a instalação do painel frontal. Nesse caso aqui tem um vídeo no meu canal já, na verdade é um shorts ensinando como você instala painel frontal, então nem vou falar muito sobre isso hoje. Aí basta colocar a placa de vídeo, nossa amiguinha aí do ursinho, né, do ursinho carinhoso, parafusa, 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 coloca a alimentação da sua placa de vídeo, no caso aqui é a alimentação de 8 pinos somente, e aí está basicamente montado o gabinete, é assim que fica mais ou menos. E é isso aí, o geral do PC de 2500, começando pelo Intel, mas tenho que lembrar, tá? Quando você compra peças do AliExpress, você está sujeito a imposto de importação, a tributação. Algumas peças passam facilmente, é muito mais difícil ser tributado, mas outras são complicadas. Por exemplo, placa-mãe e placa de vídeo é um pouquinho mais complicado de importar sem ser tributado. Geralmente o imposto de importação é de 100 a 200 reais, então você tem que ficar ligado, tá? Porque essa placa de vídeo ali, por exemplo, que custa 700, pode acabar custando 800, 850, tá? Você tem que deixar um dinheirinho extra, se não for tributado, melhor, mas se for, você vai saber que vai ter que pagar, porque não é legal você mandar de volta não, tá? Toma cuidado com isso. Mas no geral, se você montar um PC de 2.300, vai ficar uns 2.500 se você for tributado. É uma boa máquina e é difícil você encontrar uma com o mesmo desempenho no Brasil. Lembrando que algumas peças são usadas como uma placa de vídeo. No geral, essa máquina aqui só tem mesmo uma placa de vídeo usada, o resto é bem tranquilo. Então eu considero uma boa opção. Eu deixo para vocês os links úteis aqui na descrição. Lembrando que tem promoção do aniversário do AliExpress dia 20 de março agora. Entre lá no Telegram para ter mais promoções. E é claro, vocês vão acompanhar muitas coisas no canal. Deixo também o link que eu montei esse PC aqui lá do Telegram, porque a configuração está bem parecida. Algumas peças divergem, mas também você pode mudar, como por exemplo o gabinete. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!